Sejam muito bem-vindos ao programa Torre de Controle, o podcast da família MCI, na verdade, focado para o hangar. Bem-vindo você que está assistindo, está ouvindo, seja lá onde você estiver consumindo esse conteúdo. E, antes de mais nada, vamos começar com os nossos convidados de hoje. Eu queria chamar aqui, então, vamos começar pela Tânia. Meu nome é Tânia e eu queria dizer que a presença de uma mulher, às vezes, é bem necessária. Meu nome é Matheus e eu acho que esse aqui é o primeiro e último que a gente grava aqui pessoalmente, né? Depois do coronavírus, não sei como é que vai ficar as coisas. Eu sou Adriana, por conta do coronavírus, eu sou uma cozinheira oficial na minha casa, quase escrava dos meus filhos. Excelente. Eu sou o Eric, piloto de avião, como ninguém tá voando nada, eu não tô fazendo nada em casa, eu vim aqui dar uma força pra galera. E meu nome é Felipe, eu sou o host aqui do nosso programa e eu acredito que tudo que nós estamos vivendo é um golpe da China comunista. Bom, antes de mais nada, como é o nosso primeiro programa, o piloto, na verdade tem até um trocadilho aí. Trocadilho. Ó, torre de controle, nosso piloto, o comandante Eric. Explica pra gente, Eric, o que é uma torre de controle? A torre de controle é o órgão de tráfego aéreo, olha que bonito, hein? Responsável por controlar as operações de todos os veículos. Olha só, você não sabia. Avião, carros, no aeroporto, dentro do espaço físico do aeroporto e ao redor do espaço aéreo do aeroporto. Caramba! E, na verdade, nós queremos aqui fazer a torre de controle, você me corrige, mas a torre de controle essa tem que ser alta, ela tem que ter uma visão de todo o espaço, não é isso? Ou seja, nós queremos justamente trazer para você que está assistindo e nos acompanhando uma visão de cima, uma visão aérea, não uma visão de quem não tem os pés no chão, mas uma visão de quem enxerga de cima as coisas com um olhar de quem vive no reino, que tem a sua mente e o seu coração no reino. Então nós queremos passar para você essa visão aérea de tudo que está acontecendo na sociedade, no mundo, no Brasil e assim por diante. Inclusive, já que você falou nisso, me veio uma coisa aqui. Você sabia que em São José dos Campos, no CTA, está sendo desenvolvida a primeira torre de controle virtual do mundo? Uau! Ela vai ficar dentro de um container, ela vai ver de cima, mas virtualmente. Eu só queria dizer uma coisa. Se eles acham que estavam fazendo a primeira torre de controle virtual, nós começamos primeiro. Nós somos a primeira torre de controle virtual que Eles estão fazendo, nós já fez. Já fez, mano. E bom, e o tema de hoje é um tema escatológico, o fim dos tempos. Dri, você que é nossa estudante de teologia, uma pessoa que é interessada nessa área, é a Adriana, né? Supra-sumo, uma pessoa que já pisou na Terra Santa, fez explorações. Dri, pra gente, explica pra gente o que é a escatologia, o que é o estudo. Fala um pouco pra gente sobre esse assunto. Então, escatologia nada mais é que o estudo dos últimos tempos, né? O estudo dos últimos dias, o estudo do Apocalipse, de todas as profecias que chegam a isso. Na verdade, escatologia é o estudo de toda a profecia. Então. É o estudo de Tá vendo como eu toda não a sei sorte tudo? de profecia, porque ela pode ser o estudo da profecia que já se cumpriu, da profecia que está se cumprindo ou da profecia que irá se cumprir. Isso é escatologia. Então, na verdade, a função de uma pessoa que pesquisa e gosta desse assunto não é só olhar para o futuro do que está acontecendo, mas também já olhar o que já aconteceu. Exatamente. Que legal. E, bom, baseado nisso, Eric, a gente está vendo um tempo muito difícil por causa do coronavírus, por causa de todas essas situações, então tá todo mundo meio que desesperado, as pessoas estão sem esperança, tá uma confusão do caramba. Você é um piloto de avião, você é um comandante. Como é que tá as coisas lá fora? Porque a gente vive na nossa bolha, cada um tá preso dentro das suas casas, mas como foram suas últimas viagens? Tá feio o negócio mesmo? É o fim dos tempos? Como é que tá? Cara, eu fiz uma viagem longa para os Estados Unidos, estava começando a ferver o negócio do coronavírus na China, então não tinha chegado nos Estados Unidos, estava todo mundo meio alarmado, mas não tinha acontecido. E antes de parar tudo, eu fiz uma viagem para a Europa, fui para Portugal, e estava começando a acontecer as coisas no Brasil e começando a acontecer em Portugal. Então, assim, já vi as pessoas andando de máscara, mas ainda não... A batatinha não tinha assado ainda. Logo depois que eu cheguei em casa, eu cheguei dia 4 de março. Eu tinha uma outra viagem para os Estados Unidos, a viagem teve que ser cancelada.
Porque quem tinha chegado da Europa há menos de 15 dias não podia viajar para os Estados Unidos. Então, desde então, eu estou em casa esperando para ver o que vai acontecer. Mas a gente vê que, cara, o mundo virou de cabeça para baixo, literalmente. O mundo que nós conhecemos em janeiro de 2020 não existe e nunca mais existirá. Ou seja, eu ouvi uma pessoa, uma celebridade gospel, não vou falar o nome, mas ele falava assim, não, a quarentena é tudo balela, não tá acontecendo nada, é tudo um golpe. É assim mesmo? É só do Brasil ou quer dizer que tem lá fora também tá acontecendo? Não, o negócio é bizarro, é surreal. Os aeroportos. Assim, eu bizarro. tive a oportunidade de viajar com o Eric também, né? Agora para Lisboa eu fui com ele. E eu fui de avião comercial e assim, tudo vazio, todo mundo já desmarcando. Isso era início de março, né? Então... Bom, e o que está acontecendo? Aí, como é uma coisa muito nova, pelo menos a minha geração, acredito que a geração de vocês, a gente nunca viveu algo que parasse o mundo dessa forma. Cara, acho que desde a gripe espanhola de 1918, nunca teve algo Você parecido. lembra disso aí? Você tava... Eu tinha 10 anos, eu lembro que a gente passou um pouco de necessidade. Mas é interessante isso, porque a minha mãe tem 80 anos, né? E ela falando, filha, vocês precisam parar com isso, vocês estão ficando loucos. A gente já viveu tanta coisa, nós nunca vimos isso acontecer, para que tanto desespero? Isso nunca aconteceu. E é uma pessoa de 80 anos, e ela não se conformava a princípio de ficar em casa. Ela não queria se guardar de jeito nenhum. Os velhinhos palotérica que Não tira melotérica. Mas estavam comparando, né, os pesquisadores estavam comparando muito até com a Segunda Guerra Mundial, né? Tipo assim, esse tempo assim, de calamidade pública, pessoas trancafiadas, o medo, né? Não sei se é pra tanto, porque tem muita gente que não mudou muita coisa. Muita gente está trabalhando até mais até. Mas o que a gente enxerga, o que eu posso ver é que, por exemplo, o comércio está sendo realmente muito abalado. As vendas caíram para todo mundo. A gente tem amigos comerciantes que estão... Eu, por exemplo, trabalho com uma produtora de vídeo, né? A gente foram canceladas inúmeras gravações. Então, assim, quando você olha para esses aspectos, dá um sinal assim, cara, é o fim dos tempos, né? Porque o que eu vou fazer? Abril tá garantido, mas maio e junho, como é que vai ser o negócio, né? Então, a gente olhando pro lado natural, a gente fica com esse negócio, meu Deus do céu, será que é o fim dos tempos mesmo, né? Na minha área, por exemplo, na área de aviação, parou, o mundo parou, ninguém está voando para lugar nenhum, as fronteiras de todos os países estão fechadas. A gente nunca viu isso, nunca aconteceu de países se isolarem completamente, como está acontecendo, de brasileiros estarem isolados em outros países sem conseguir voltar, e estrangeiros estarem aqui sem conseguir voltar para casa também. Então, assim, o mundo mudou e a gente precisa estar atento ao que está acontecendo para a gente entender como que nós, como igreja, precisamos nos posicionar. Eu acho que isso é muito importante. Nós fomos chamados para ser luz. E nesse mundo de trevas, de desespero, de incerteza, de muito medo, como é que a gente vai se posicionar para pegar e dar uma força para a galera que está aí entrando em pânico? Porque com certeza tem muito pai de família começando a entrar em pânico, cara. Sim. Muita gente que está desempregada, muita gente que não está recebendo dinheiro, daqui a pouco vai começar a passar fome. E aí, qual é o nosso papel como igreja? Será que o nosso papel agora é fazer de conta que nada está acontecendo? Ou será que o nosso papel agora é falar, bom, o que Jesus faria no meu lugar? Tânia, você, uma mulher empoderada, Com certeza. como é que tá as coisas pra você? O que você tem visto no seu dia a dia? Fala pra gente um pouco aí. Na verdade, eu tenho... esse é o meu pensamento. Eu acho que não tiro a importância da questão da fome, que vai ter fome, vai ter gente que vai passar muita fome por causa que não vai estar entrando, né, dinheiro por conta do trabalho, que vai ser parado. Mas a fome já é algo que tem acontecido há muito tempo e é algo muito sério que não tinha nunca sido tocado num assunto como está sendo tocado agora. Então, eu acho assim, quando eu penso, que nem eu vi pessoas assim, que são perto da minha família, que eles são donos de empresa. Então, qual que é a visão deles? Que não deveria parar. Tipo, deveria continuar, porque isso vai acarretar num rombo enorme. É uma recessão absurda, né? Só que se você olhar uma pessoa que está embaixo, tem uma classe mais baixa,
O que você acha? Se ela continuar trabalhando, e caso ela pegue, porque o que a gente está vendo é que quanto mais pessoas entram em contato, quanto mais contato entre pessoas, mais pessoas infectadas vão ter. Então essas pessoas vão acabar se infectando e aonde elas vão recorrer? Ao SUS, né? Que é a nossa, né? Comum, né? O mais fácil das pessoas terem acesso. Sim. E o SUS, o plano do SUS no papel, no Brasil, é algo incrível. Se você for querer, a gente pode até dar exemplo para outros países. Sim. Na prática, já não é tão assim. Já não é tão, né? Tão excelente, né? é eficiente. Mas no papel é. Só que o SUS, ele não consegue suportar o tanto de pessoas que vão ter que recorrer se acontecer. Então, eu acho que existe 2 pontos de vista, né? Essa questão da pessoa que é dona de empresa, eu entendo que ela acha que tem que voltar, porque isso vai acarretar num grande... pro bolso dela, vai ser ruim pra empresa dela. Só que também a gente tem que pensar do ponto de vista do outro também, né? A gente não pode pensar só no nosso. Por isso que eu acho que essa questão que está muito sendo falado sobre ficar em casa e voltar por conta da economia... é algo que a gente não pode, eu acho que deixar de tentar olhar o ponto de vista do outro. Eu acho que tem que ser comparado, né? Não tem que, eu vou bater o pé aqui no meu porque eu acho isso. Não, tenta olhar um pouco do ponto de vista do outro. Exatamente. Né? Então, eu acho isso. Precisa de um equilíbrio, né? É tão interessante, posso falar um negócio meio dentro do contexto da Tânia, mas fora do contexto do que a gente ia falar. Aconteceu um negócio muito interessante ontem e a gente vê como é que a mentalidade do brasileiro já está começando a mudar. Eu comprei para os meninos uma bola de futebol. Eles pediram, porque o campo lá do condomínio estava aberto, eles queriam jogar futebol. Comprei a bola pela Amazon, a bola não chegava nunca. Eu liguei e cancelei a bola. Liguei e falei, não quero mais a bola, devolve, a transportadora não entregou. A bola chegou. Aí eu liguei lá e falei, não, então descancela o dinheiro que vocês já me devolveram, agora eu quero pagar. Cara, uma confusão muito louca. Conta muito da louca. moça. Muito e fofa. a moça que me atendeu, nordestina. Ela falou assim, eu posso te chamar de meu amor? Eu falei, pode. Meu amor, não tem mais como pagar. Mas eu tô aqui no meu home office e tô falando aqui com meus supervisores que também tá no home office. E nós vamos fazer o seguinte, o senhor fique com a bola. Como um presente para teus meninos, coitado. Meus meninos têm 21 anos, né? As crianças, Mas o senhor continue a corrente do bem. Eu não tenho como te cobrar os R$65 da bola. Mas o senhor pega esses R$65 e dá para uma família que está necessitada. Caramba. Até os meninos vão ficar felizes e os meninos daquela família vão ficar felizes também. E aí a gente continua a corrente do bem. Agora e era uma tem coisa que não existia no Brasil. Agora eu tenho certeza que é o fim dos tempos. Agora acabou é o fim dos tempos. Cara, eu fiquei assim, falei, como é que é? Não, repete. Não, manda, né? Comprova isso, que amanhã depois eu vou estar no Procon porque eu não paguei uma bola. E veio o e-mail da Amazon direitinho. Caramba. Continue a corrente do bem. Uau, que legal. Excelente. Excelente. Nós A Amazon paga nós. Amazon. Depois a gente conversa. Matheus, fala você aí um pouquinho o que você acha de tudo que está acontecendo, nessa introdução que a gente está fazendo aqui do programa, o que você tem visto, como é que tá essas coisas para você? Eu trabalho no ramo automobilístico, eu trabalho numa fábrica que tem 600, 700 funcionários. A princípio a gente faz peça para carro que não vai nem direto para a população, vai direto primeiro para a montadora, depois os carros vão ser vendidos. A gente teve que parar. Muitas peças vêm da China, a China parou. Então, e muita circulação de pessoas. Uma fábrica você não tem contato direto com o cliente. Não, mas 700 pessoas reunidas no mesmo lugar, eu acho que é uma aglomeração muito pouca. Muito boa, né? Então, eu tô de férias, não tô nem de home office, né? Igual o nordestino aí, a nordestina falou, home office. Era o cara o nome dela. Aí Estamos parados por causa disso aí, vamos ver como é que vai ser, porque eu fico mais preocupado, igual a Tânia falou, da economia, quando voltar. Porque todo mundo preocupado em comprar álcool gel, ninguém quer comprar carro agora. Quero ver como é que vai ser. O pessoal para comprar carro e meu trampo seguir firme, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas questão de fim dos tempos, eu acredito que não. Se for o fim dos tempos mesmo, aí vai começar uma guerra, vai começar uma coisa pior. Porque, igual, a gente tem muito contato com os fornecedores chineses e tudo, eles estão começando a voltar a trabalhar. Agora eles estão brigando com a gente para eles mandar as peças. Que eles não conseguiram mandar há 3 meses atrás, 2 meses atrás. Só que tá tendo também a segunda onda lá começando da Covid, né? Então, fim dos tempos acho que falta muito ainda. Acho que até final de 2020 deve acabar. Mas tá muito agora ainda não. Mandando os filhos pra você casar, tá bom.
dizer, então a gente vê que a gente tem empresários discutindo, querendo retomar os negócios, funcionários que estão com medo de espalhar o negócio porque não tem um plano, de repente, de saúde que o chefe dele tem. A gente tem fábricas paradas, a gente tem a produção de entretenimento reprisando o programa na TV, que daí entra a minha área. A gente, por exemplo, todas as gravações, até ao vivo que a gente faz, foram canceladas. E aí, o que a Bíblia fala sobre essa questão, Dri e Eric? A gente está caminhando para o fim dos tempos? É o final dos tempos? Já foi? O que a Bíblia fala? O que vocês podem comentar sobre esse assunto para a gente? Então, olha, escatologia é um assunto muito difícil, muito complicado, porque tem muitas vertentes, né? Tem pessoas que acreditam que a gente realmente já está vivendo o princípio das dores, né? Que já é o final dos tempos. Tem pessoas que não acreditam nisso. Tem pessoas que acreditam que Jesus vem para arrebatar a igreja. Tem pessoas que não acreditam que a igreja vai ser arrebatada. Tem pessoas... Pera, segura o anjo. Vamos segurar o anjo. Vamos por partes, porque daí o princípio das dores. Eu não tô sentindo uma dor aqui ainda. Não. Talvez a Larissa, minha esposa, tá com umas dores da gravidez dela. Mas... Ainda não, pelo amor de Deus. Como assim? Explica pra gente o que é esse princípio das dores, ou o que seria uma possível princípio das dores. Então, na verdade, a palavra fala que aconteceriam algumas coisas na Terra antes do princípio do fim, né? E essas coisas seriam guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, maremotos. Então, se você pegar a história, sempre essas coisas aconteceram, tá? Sim. Mas como uma mulher que está entrando em trabalho de parto, as dores elas ficam mais intensas e num período encurtado entre uma dor e outra, entre um acontecimento e outro. E é isso que a gente tem visto, né? Então, se eu não me engano, em 2005 a gente teve aquele maremoto terrível que teve tsunami terrível, né? Terremotos que teve depois no Chile, no Haiti que nós tivemos. Então, se a gente começar a enumerar, é que a gente não se lembra. Até economicamente, 2008, né, que muita gente suicidou, tirou a vida. Na crise. Então, assim, historicamente, agora essa peste, não é? Questão de guerra, acho que desde 2001, desde o 11 de setembro, rumores de guerra e guerra. Sim, Desde guerras, rumores de guerra, Síria e aí vai. Então, a gente tem visto as dores cada vez mais intensas, atingindo maior quantidade de pessoas, até que nós chegamos nessa pandemia, né? Mas a palavra fala que ainda não é o fim. Enquanto nós estivermos passando por isso, ainda não é o fim. Mas quando nós começarmos a ouvir falar de paz, aí bota o seu burrinho na sombra, que aí realmente algo vai acontecer. Vamos ver se eu consegui entender do jeito que você explicou. As calamidades, as coisas que acontecem, a gente pode chamar de princípio das dores. Exato. Mas, como uma mulher grávida, a gente vai ver que essas dores têm que aumentar constantemente para chegar finalmente no parto. Exato. E, ou seja, mas mesmo assim a gente está com um intervalo, assim, a gente não está sofrendo constantemente. A gente está passando por isso agora, mas que a gente pode lembrar de memória, assim, realmente no Brasil que afetou, não faz assim, eu não lembro de ter passado por isso, né? Talvez uma crise financeira em 94, 93, mas de parar o Brasil assim nesse nível é uma primeira vez, né? Ou seja, mas quando você olha com um aspecto geral de cima das coisas, você vê que está acontecendo coisas desde 2000 e pouco, pelo menos, sim, 2001. Nos últimos 20 anos nos 20 pra cá, anos. as coisas então tem têm aumentado, a gente pode enxergar que tem aumentado esse princípio das dores no mundo, no geral. Sim. Tá. E aí você entrou num outro detalhe, que você falou que do grande arrebatamento, ou um arrebatamento. O que seria isso? Existem teólogos que acreditam, né, baseado, se eu não me engano, em Mateus 24, que o Senhor Jesus fala que estarão 2 no campo, um será tirado, né, que o Senhor virá no abrir e piscar de olhos, encontrará aqueles que aquela cena do filme Deixados para Trás, lá, que tá o cara voando, aí some o copiloto, sobe não sei quem. Exatamente, que a igreja vai ser arrebatada com Cristo nos ares, né, para viver as bodas do Cordeiro, que seriam 7 anos com o Senhor Jesus no céu.
Isso são coisas que são interpretações, não é? São teólogos que falam, muitos teólogos hoje em dia já não acreditam mais nisso, porque essa teoria é uma teoria nova. Ela é uma teoria que ela foi estabelecida ou pensada, não sei, ou criada em torno de 1800, agora não me lembro quanto. 1830. 1800 e pouco. E até então, até 1800, a igreja nunca tinha pensado nessa possibilidade, entendeu? Mas é algo que a gente, biblicamente, se você usar um pouco a sua imaginação, realmente isso pode acontecer, né? Então... Porque como que seria, né? Quando Jesus fala isso, né? Que um estaria no campo. A gente tem aquela imagem, né? Da roupa caindo vazia. Simplesmente... Até, eu acredito assim... pelo menos eu tô com 31 anos, mas... foi muito pregado sobre isso, né? Na verdade, o evangelho ele era meio que moldado em cima de um medo de você, do acontecer o arrebatamento, você ficar para trás, né? Só que daí hoje em dia já caiu um pouco, né? Não se prega mais tanto como antigamente. A gente só viu isso voltar agora em pauta no último mês. Ou seja, até esse, né? Porque eu estava comentando aqui antes de nós começarmos a gravar, eu fazia parte de uma igreja que eu cheguei a ouvir isso, que tipo assim, não, vamos focar na nossa diversão, vamos aproveitar, porque Jesus já está voltando mesmo já, então não se preocupa muito mais. Ô, louco, tinha que ser ao contrário, né? Não. Então, tipo assim, como um ladrão. Vamos pro bar, Jesus está voltando, tá suave. Estamos salvos, então não tem que me preocupar, né? Mas existe algo que a pessoa precisa fazer para garantir que ela vai ser arrebatada? E como vocês acham que vai ser esse arrebatamento? Qual que é a visão de vocês em cima disso? Vai lá, Eric. Cara, eu acho que existem muitas profecias na Bíblia inteira, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, falando muita coisa. E eu acho que assim, se a gente for trabalhar o básico, bem básico mesmo, está em Mateus 24, foi o que Jesus falou. Então, se a gente se prender no que Jesus falou, e não no restante das visões de João, e Ezequiel, e todos, Daniel e todos os demais profetas, a gente tem uma visão mais ou menos a seguinte: nós estamos vivendo o princípio das dores. Ele está dizendo aqui, Mateus 24:4, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí vai, versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes, aí a gente volta naquilo que a gente estava falando, né, que talvez haja uma grande fome, e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Eita. Tá? O início das dores. E é preciso que aconteça. E é necessário que isso aconteça. Então, a visão que Jesus nos dá é a seguinte: nós temos, de acordo com esse texto, o início das dores, que é esse momento que nós estamos vivendo. Cara, isso que está acontecendo hoje é surreal. Uma mulher grávida que entrou em trabalho de parto, de vez em quando tem aquela contração de falar, ai, agora vai. Eu acho que essa é uma delas. Tá? Você vê um universo, assim, o mundo parar. É muito louco. Né? Diz que mais de metade das crianças do mundo estão em casa, fazendo aula online, né? Todas as empresas pararam, é um negócio bizarro, assim, a economia mundial derreteu, né? Você fala assim, o Brasil tá mal, e a gente vê assim, o que é mais engraçado, você vê que os países mais ricos são os mais afetados, né? Você pega lá, Uganda, quantos casos tem Uganda? Um caso, entendeu? Botsuana, não tem. Agora você pega a França, Estados Unidos, morreram 1.200 pessoas essa noite. Meu Deus. Assim, é bizarro, né? A maior potência econômica do mundo. Os Estados Unidos conseguiu passar a China em Passou a China. Passou em outro patamar. Passou a China. Bom, então nós temos esse primeiro momento, de acordo com Mateus 24, que é o princípio das dores. Perfeito. Depois nós teremos a grande tribulação, tá? Que é um período de muita... Mas isso para quem não acredita no arrebatamento. Entendeu? Então Porque para quem acredita em alguma vertente do arrebatamento, nós já seríamos arrebatados antes da grande tribulação. Existem três teorias para arrebatamento. Teorias também. Explica pra gente. Existe a teoria de que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Existe uma teoria de que a igreja vai passar metade da tribulação aqui, aí ela é arrebatada. 3 anos e meio. Depois da perseguição. E aí tem a teoria de que a igreja vai passar toda a tribulação aqui e no final ela é arrebatada. Jesus fala que aqueles que perseverarem até o fim
serão salvos. Isso depois dele explicar a tribulação. E fala, inclusive, que a tribulação, o período será aliviado para que nós possamos suportá-lo. Entende? Então, assim, a versão de Mateus 24 aponta muito claramente para a igreja passando pela tribulação. A igreja encarando de frente o anticristo. E o que é o anticristo? É um personagem que vai se levantar, porque você vê que no princípio das dores nós estamos falando de guerra, fome, morte, peste, terremoto, um monte de coisa. Eis que surge alguém que traz a paz, que estabiliza a economia mundial, que resolve o problema, como a Tânia falou, da fome, e que do meio do período dele, no primeiro momento, até metade do governo dele, é o cara. Eu conheço 2 presidentes que não são, não, tenho certeza. Ok? Mas pera aí, Um que tem um prédio lá no país aí e o outro tá ok. eu vou falar, eu nunca torci tanto antes para um presidente que nem eu tô torcendo no Bolsonaro. Agora, desculpa, eu preciso falar isso. Porque o cara tá tão confiante que não vai acontecer nada no Brasil. Eu tô torcendo tanto. Tem fé, irmão. Deus fala. Ou é fé ou é ignorância. É difícil. Mas não cabe, como a gente aqui a gente só quer dar a visão aérea como uma torre de controle. Mas enfim, vamos torcer para que a ignorância ou a falta de ouvir pessoas, mas que de repente às vezes os números que ele tem apresentado, vamos acreditar que o nosso presidente dá certo, orar para que Deus esteja no controle de tudo. Isso. E depois que dos primeiros 3 anos e meio, então o anticristo se mostra como quem ele é, o homem da iniquidade. E aí a igreja, todo esse período de tribulação, para a igreja é um período de muita perseguição. Então assim, gente, muita gente está falando, a igreja está sendo perseguida porque fecharam os templos. Gente, isso não é perseguição. Eu ia até perguntar isso, né? Tem pastores na internet que estão lutando, até falando, não, só se o MP me processar, aí eu vou fechar minha igreja, porque, ou seja, já levaram para um nível de perseguição, e tem alguns um pouco mais lúcidos que não estão comprando uma briga assim, mas estão falando, nós estamos abrindo um precedente para que isso aconteça um dia agora. E aí, isso se caracteriza como aquela igreja perseguida que vocês estão comentando? Acho que não, acho que a igreja perseguida... Eu passei um tempo na Arábia Saudita, que é um país fechado para o evangelho, né? Um dos sinais do final dos tempos, assim, que a gente vê que as profecias da volta de Cristo se cumprem, é que todas as nações iriam ouvir falar de Jesus. A Arábia Saudita era um país super fechado para o evangelho. De alguma maneira, os Estados Unidos colocou bases militares lá. Por conta das bases militares, começaram a passar na TV a cabo lá programas cristãos. E coisas que eles nunca imaginavam. Quando eu estava lá, eu passei um Natal lá na Arábia Saudita, em Riad, estava passando um programa de Natal, falando de Jesus. Então era uma coisa bizarra. Mas a Arábia Saudita, por exemplo, é um país que, quando eu estive lá, se você digitasse no Google Jesus Cristo, caía a conexão. Entendeu? Se você colocasse Shalom ou qualquer coisa judaica, saía também, página não encontrada, Meu Deus. página corrupta, corrompida, sabe essas coisas? Então assim, existe uma perseguição. Essa é uma verdadeira perseguição. Um lugar onde você chega com uma Bíblia e você é apedrejado porque você entrou com uma Bíblia. Sim. Isso é perseguição. Você hoje poder assistir um culto de dentro de casa não é perseguição. Perseguição é não ter sinal de internet para você assistir o culto de dentro de casa. Perseguição é todo tipo de música gospel ser proibida. Não ter 20 mil lives no Instagram de culto, de palavra. 20 mil lives de todo mundo, entendeu? É não ver, a gente não conseguir ver Benjamin derramando a ceia no culto de Shabbat, né? Se você não viu isso, Você nós não vamos viu, colocar aí na assista. tela para você ver. Então, e uma coisa que é muito interessante, se a gente abre em 2 Tessalonicenses 2, se não me engano, versículo 2, o apóstolo Paulo fala no versículo 3: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Quando você me perguntou sobre os países do mundo, a coisa que mais me chama a atenção é a apostasia. O que é a apostasia? É o esfriamento da fé, é o deixar de crer na verdade. Então, cara, você vai assim, por exemplo, você vai para a França, não tem uma igreja. Realmente. Entendeu?
Você foi? Eu fui lá, Não tem igreja. Inglaterra, eu não consegui ver uma congregaçãozinha assim tem. Não tem. Não Nem tem. católica. Eu fui para Espanha e Portugal. Na Espanha, eu vi uma assembleia lá, mas uma, do tamanho da porta que tem aqui para entrar na salinha. Só pra ser. Muito pequena. Só pra não ser injusto, fomos na Hillsong de Londres, mas Mas é só Hillsong. Só. Em todos esses lugares, a única igreja que Uma interessa é na a Hillsong. rua aqui no bairro que você vê 3 igrejas uma do lado da outra com 6 pessoas lá dentro, cada uma. Mas é bizarro. Isso é uma Então, apostasia, isso é um sinal de apostasia. Você vai pra que é qualquer lugar. um berço do evangelho, praticamente, do cristianismo moderno, que veio de lá hoje, Nada. O próprio dos Estados Unidos. nos Estados Unidos. As igrejas são frias. As igrejas são instituições de... Sabe, que as pessoas vão mais para um clube. Não. Então, assim... Então, nós já sentimos isso dentro de nós. A apostasia está fervendo. O Brasil ainda... Quem participou do Descende viu. Aquilo é maravilhoso. Você vê aquele monte de jovem levantando o sapato. Me leva, eu vou fazer, vai acontecer. Aquilo é extraordinário. Mas quantas outras nações ao redor do mundo têm um mover de fé como esse? Eu acompanho de perto, por exemplo, a questão do Portas Abertas, né, .org. Cara, e a gente vive numa bolha, todo mundo vive em bolha. Porque quando a gente começa, por exemplo, eu vejo muita questão de, na realidade brasileira, por exemplo, falando sobre muita questão de homossexualismo, por exemplo, de homossexuais que são assassinados no Brasil, que o número é muito grande, tal. Beleza. Quando você olha, sai dessa nossa bolha Brasil e olha uma bolha mundo, a maior perseguição e pessoas que mais morrem no mundo por algo são os cristãos. Sim. Isso no século XXI também. Então, assim, é uma loucura isso, porque dentro de cada bolha, quando a gente começa... O que eu acho, ouvindo vocês falarem isso? Que, na verdade, muitos sinais realmente já estão acontecendo juntos. Né? Então você tem a apostasia acontecendo lá em Londres, você tem uma igreja extremamente perseguida nos países da África e países da Ásia, algumas partes, tal, e Oriente. Então, assim, está acontecendo muitas coisas. Né? Agora, o coronavírus, ele se enquadra, como a gente está falando, como um princípio das dores, certo? Ou seja, nós não estamos literalmente, cara, o arrebatamento vai ser amanhã. A gente não poderia afirmar isso baseado no que nós estamos vivendo. E nós não deveríamos viver com medo. Então, se a gente não pode... o que nós deveríamos fazer? Qual que deveria ser a nossa postura, então, como igreja, em relação a tudo isso que está acontecendo hoje? Só apontar um negócio que acho que independente da vertente ou questão teológica, se a igreja vai passar antes, depois, ou não vai passar metade da tribulação, da grande tribulação, acho que a gente como cristão, como Paulo fala, como morrer para nós é lucro. Sim. Então, você tem que estar pronto para morrer e ir para o céu, ao mesmo tempo você tem que estar pronto para passar da grande tribulação, a pequena, a média, a maior, a GG, extra G. Não importa o que você vai passar, você tem que estar pronto para o que vai acontecer. Entendeu? Se morrer para nós é lucro, então vai ter essa perseguição, vai ser difícil, vai, mas se você morrer nesse processo, é lucro. Então... mas é nesse momento que a Bíblia fala de separar o joio do trigo. E o apóstolo José já falou muito disso. Tem muita gente com a mãozinha levantada aqui no meio do culto que o dia que a trombeta tocar, não vai ficar de segunda época. E se você, jovem, não está conseguindo aguentar agora, imagina a grande tribulação. Então se prepare, né? E não só isso, né? Eu acho que pensa numa situação de tortura, não é mesmo? É uma realidade que muitos irmãos enfrentam. Hoje na China. Então, assim, muitas pessoas nesse exato momento estão sendo torturadas pelo Evangelho, né? E imagino que seria uma tribulação, se o Senhor fala que seriam dias terríveis, né? Daqueles que passarem por eles. Então, você está pronto para isso? Nós estamos prontos. É interessante, eu acho que esse período que nós estamos ficando dentro de nossas casas e tal, é o que eu estava comentando até com a galera do discipulado. Eu acho que agora é a hora de realmente quem você é, né? Quem você é nesse tempo atual, onde o princípio das dores está muito claro e evidente no mundo inteiro, que nem nós estamos comentando aqui, desde tribulações, desde perseguição da igreja, desde uma peste se espalhando pelo mundo, crise financeira e aumento de fome por consequência. Então, dentro disso tudo, quem nós somos? Nós somos aquela pessoa que precisa de uma igreja para ser um cristão? Ou nós conseguimos ter comunhão em nossas casas, fazer culto em nossas casas? Eu vi um pastor inconformado falando: como que a gente vai fazer ceia se a igreja está trancada agora? Eu ouvi isso. Como é que vai ser ceia na casa das pessoas? Quem que vai dar ceia? Tipo assim, então,
quem somos nós hoje, né? Acho que isso está trazendo muito claro, isso está manifestando e está exponencializando quem as pessoas são de verdade. Fala aí, Tânia, você que é mais jovem, como é que tem sido esse tempo para você? Como é que tem sido esse período, assim? Você está conseguindo? O que você aconselha para a galera? O que tem funcionado para você? Então, tá sendo muito bom esse tema. Na verdade, a gente tem que olhar o lado bom das coisas, né? Lá em casa, a gente parou para ter, como se fosse nas sextas, a gente faz a nossa ceia em casa, entre nós, né? E é interessante que a gente começa a olhar mais e começar a ter mais relacionamento de verdade, né, entre a nossa família. E o relacionamento em família, porque se você quer ganhar o mundo, se você não ganhou ainda a sua família, né, de que adianta? E a gente parou um dia pra... Minha mãe estava conversando sobre a questão, tipo, as dificuldades que a gente passou e que em todas as dificuldades o Senhor nos deu vitória, né? E nessa não vai ser diferente, o Senhor não desampara os teus. É que ele estava falando, eu estava pensando, na verdade, não é assim, né? Quem nós somos, mas quem é o nosso Deus? Jesus promete estar conosco até a consumação dos séculos. E ele foi preparar a morada, ele vai, eu creio isso piamente, que ele volta para nos resgatar, entendeu? Porque esse é o nosso amor, essa é a nossa esperança, que independente do que você viva, né? Esses irmãos que estão sendo perseguidos, com certeza, o que sustenta ele hoje é esse amor, é esse consolo do Espírito Santo. E é isso que a gente tem todos os dias. E de certa forma eu acho que está sendo bom até para, tipo assim, eu sou crente. Mas e agora que vai começar a apertar o calo? Com o aumento do princípio das dores? Que vai começar, talvez não comece ainda a tortura, mas vai começar a comida ficar mais difícil, acesso, de repente a água vai diminuir. E aí, você vai continuar sendo crente ou você vai se vender rápido? Eu acho que começa a vir esses pensamentos de luta de verdade agora, né? De se posicionar. E outra, né, Felipe? Hoje, a gente no dia a dia gasta muito tempo em lugares. Então, que nem meus filhos, vai pra escola, volta, aí tem inglês, tem atividade, tem tarefa, tem prova, faz um monte de coisa. Então, tempo ocioso é muito pequeno. Hoje você acaba ficando com um tempo ocioso muito maior. Então você começa a ser tentado com pornografia, com vídeos imorais, né? A irritação de estar confinado, né? Isolado, está um Big Brother familiar ali, né? Você vê, se não me engano, eu posso estar enganado, mas o número de divórcios na China aumentou 3.000% depois que começou a quarentena lá. Entende? Então, é o que a gente falou. Eu estou tendo um tempo maravilhoso com a minha família, mas porque muitas pessoas... eu passo metade do ano fora de casa. A gente está jogando Uno à noite, estamos fazendo um campeonato de Uno. Que legal. A gente está fazendo ceia toda noite, a gente está orando junto. Isso é uma coisa que eu vi um especialista, o Átila Yamari, não sei se vocês já viram esse cara. Ele foi no Roda Viva na Cultura. Eu vi falar hoje. Sim. Ele começou a falar fizeram uma pergunta pra ele, o que ele acha das relações interpessoais que vão estar diminuindo, a gente vai ser mais frio na hora de cumprimentar as pessoas. Eu falei, eu acho que é o contrário, e eu concordo com ele, porque eu tô me preocupando com pessoas que eu não me preocupava antes. Sim. Eu converso muito mais com a minha avó online do que eu ia pra casa dela ver ela antes, sem vírus, sem nada. Verdade. Entendeu? Então eu tô tendo mais relação com a minha família que igual. Eu fico o dia inteiro no computador lá jogando, fazendo outra coisa, tendo meu tempo com Deus, mas eu converso muito mais com eles do que eles. A gente conversaria normal, sem vírus, sem nada. Então, o que a gente está tendo de união, eu acho que é muito maior, mesmo seja online à distância, do que se a gente não tivesse o vírus. Sim, mas algumas pessoas estão assim. Outras pessoas estão manifestando o que está manifestando aquilo que estava dentro do coração deles, estava preso ali, represado, e agora está explodindo, né? Então, assim, o lado ruim... Eu acho que a gente podia até deixar um conselho para você que está ouvindo e vendo esse podcast. Cara, se na sua casa não está bom, ou não está, que nem a gente está compartilhando aqui alguns casos, onde a gente tem famílias que estão conseguindo celebrar um culto junto, tomar ceia, cara, seja você o agente de transformação na sua casa. Seja você a pessoa que vai chegar pro seu pai, pra sua mãe, fala, pai, mãe, vamos sentar aqui rapidinho, vamos escutar uma música junto e fazer uma oração rápida. Não precisa, pregar, não precisa filosofar, mas seja você o agente de transformação na sua casa. Eu acho que isso é muito importante nesse tempo, e a gente conseguir valorizar isso nas nossas casas, ter um tempo de qualidade em família. Mas meu pai não está fazendo as coisas dele, meu irmão está fazendo as coisas dele, minha mãe está fazendo as coisas dele. Cara, vai você então, chega a pessoa aqui, separa todo mundo rapidinho, gente, vem cá. Então você pode fazer isso, né? Que nem a Tânia estava falando que na casa dela eles estão fazendo sexta-feira.
seja você também essa pessoa na sua casa, puxa, começa a fazer isso. Eu acho que é super interessante nesse tempo, nós sermos pessoas diferenciadas. Vocês concordam? O que vocês acham? Sim. Uma coisa legal, vocês também pedirem para a mãe de vocês descansarem, fazer um almoço. Maravilhoso, uma ótima dica. Fazer, né, um almoço, né? Pinta as unhas dela, faz uma escova, também é bom. Desafio do Torre de Controle para você. Você tem que lavar a louça e fazer uma comida na sua casa depois que você ouvir esse podcast, cara. Isso, Limpar a cozinha. E limpar a cozinha. Eu aconselho, se você não é de fazer comida igual eu, compra e já era. Não precisa preparar nada, entendeu? Aí Sim, ótimo. pede uma pizza, tá safe. Já resolve. Legal. Bom, sobre tudo, Carinha o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, nesse tempo que você estiver em casa, queridos, guarda seu coração. Não fica, se expondo, não fica entrando em discussões que não vão levar a nada. Seja uma pessoa madura, que sabe levar a vida em amor, se encha do amor de Deus e guarde seu coração. Não entregue ele para alguma pessoa, se você estiver online conversando, não entregue seu coração de bandeja para as pessoas, para problemas, para situações. Guarde o seu coração. Mas não sai de casa. Porque apesar dele ser só a entrada, né, procedem as saídas da vida, cara, fique em casa nesse tempo e se proteja do coronavírus. Vamos voltar na teoria principal. A igreja foi arrebatada. Estamos no princípio das dores, ok? Vai vir alguém agora que traz a paz. Seria o anticristo. Estamos vivendo tudo globalizado, caminhando tudo para isso. A igreja foi arrebatada, tá? E a gente está vivendo as bodas do Cordeiro, 7 anos com o Cordeiro, ok? Essa é a teoria da igreja sendo arrebatada antes da tribulação. Antes da tribulação. Na Terra, o anticristo, 3 anos e meio, vai trazer paz, vai trazer tranquilidade para todo mundo, porque a Terra, todo mundo sumiu. Teoria de deixá-los para trás. Todo mundo subiu, então virou um caos, tá? E ele vai trazer estabilidade e tudo. Depois de 3 anos e meio, ele traz esse tormento todo e se revela quem ele é. E aí os que ficaram vão começar... Segunda vinda. A segunda arrebatamento. Os que ficaram vão na hora morrer. Sim. Entendeu? Por conta da manifestação do anticristo. Falou de Cristo, vai morrer. Aí vai ter a manifestação de quem? Dos 144 mil homens, das 2 testemunhas. Os pastores lá. Das 2 testemunhas. Eles vão ficar pregando o evangelho. Conversão dos judeus e Exatamente. E esse eu acho que é um ponto interessante a gente citar. Só que eles morrem na hora. Né? Depois dos 7 anos, vem Jesus com a igreja, nós vamos vir todos e vamos reinar na terra 1000 anos. Sim. Tá? Então o leão vai brincar com a serpente. O diabo está preso. O diabo está preso durante esses 1000 anos. Completado esses 1000 anos, o diabo é solto, ele engana uma multidão de pessoas, como a areia do mar, a palavra fala, e aí vem o juízo final. Tá? E aí começa a eternidade e todos, cada um vai pro seu rumo. Aí finalmente No seu quadrado. Reinar 1000 anos, tipo assim, a gente foi no arrebatamento, na teoria que a gente não passaria por pela tribulação. A gente voltaria pra Terra? Sim. Nós vamos reinar Reinar com na terra. Cristo. Na terra. Na terra. Na teoria que a gente passa por toda a grande tribulação. Porque eu não sei porquê, mas eu sinto que eu acho que é isso que vai acontecer. Que a gente vai passar por isso. Porque, mano, eu não vejo sentido a gente subir antes e não passar por nada, mano. Assim, mas biblicamente a gente tem base para isso. Tá? Isso Quais que são é as As bases? duas ou mais pra... Para as duas coisas Pras nós duas temos coisas. É base. que nem você tem base pra Salvação. ser pentecostal e não ser pentecostal. Por isso que o lance, gente, a gente focar... Gente, vamos no que Jesus falou. Então, aí a gente volta pro... Mateus 24. Aí Ouve-se a trombeta. Pananana, os que morreram ressuscitam. Não, e é muito louco. Aí você vai lá em encontram Jerusalém, Jesus logo depois. você vê lá na porta, E junto a todo gente mundo vai. enterrado embaixo, querendo ficar perto do da monte de É porque túmulos. Jesus vai entrar para reinar nessa porta dourada Que- de Jerusalém. Tinham 12 portas. Uma dessas portas é a porta dourada. Então, profeticamente, Jesus voltaria para reinar com a sua noiva, né? E passaria por essa porta dourada para reinar em Jerusalém. Então, o que os muçulmanos fizeram diante dessa profecia? Eles construíram ali um cemitério. Por quê? Porque judeu não toca em pode mortos. Não pode tocar em mortos. Então, para que Cristo não venha reinar, Não tem coveiro, então, o que eles fazem?
Oi? Não tem coveiro? Não, tem pessoas que são separadas Para para isso. isso. Mas em geral Mas- o judeu não pisa em lugar de morto. Isso são a das leis de Levítico. Então, não toca em mortos. Por isso que era uma das coisas que falavam que Jesus, ele não era, porque ele não tocou na... Ou seja, eles cercaram o portão. Eles cercaram o portão com um cemitério. Porque daí eles estão bloqueando A entrada. triunfal. A entrada Só triunfal. que o que eles não sabem é que Que vai vai tudo ser desmoronar. espiritual, Vai tudo desmoronar, vai tudo. Além de ser espiritual, né? Sim. Talvez um símbolo. Mas vamos supor que seja no. Vai dar destruição de... Não, e a palavra fala, não vou lembrar agora, mas está escrito ali, tipo assim, que vai cair, vai desmoronar as coisas. Então eu imagino olhando lá, aí começa a entrar no achismo, né? Mas eu imagino que vai ser tipo um terremoto, que vai quebrar tudo aquilo ali e vai ficar ali no portão, sei lá. São coisas tão complicadas da gente imaginar, porque quando Jesus morreu, a palavra fala que mortos saíram dos seus sepulcros, né? Quando ele morreu, isso aconteceu. O dia se tornou trevas e pessoas mortas voltaram a viver, né? Então, assim, é muito surreal tudo. E quando a gente vai para Israel, que a gente vê o sepulcro, como eu fui com o pessoal judeu, que são cientistas, eles falam o seguinte, que aquele lugar nada mais era que a entrada da cidade. Então, ali onde é o sepulcro, seria um lugar onde eles tiravam as cargas das mulas e punham ali as coisas para poder entrar na cidade, entendeu? Porque a palavra fala que onde Jesus foi enterrado era um lugar de um cemitério com muitos sepulcros. Ou seja, Ele foi enterrado entre os ricos, entendeu? Então, não pode ser um único lugar, como é Só o ali. dele, né? Só o dele ali. Então, tem tantos mistérios assim em eu confesso que Israel. foi um dos lugares que eu entrei lá e Não tem como, tinha porque nada. Mas na verdade atrás tem um cemitério. sim. Atrás desse lugar tem realmente um cemitério. Pra Pode ser cima que- ali do Gólgota ali, mais ou menos? Ou... É, não, daquela daquela muralha muro mesmo, atrás, porque entendi. ali era a muralha de entrada, então atrás ali realmente tem um Entendi. cemitério, tá? Então, assim, são coisas que, mesmo hoje a gente tendo conhecimento de história, de que aconteceu, a gente tendo arqueologia, toda a ciência nos ajudando, são coisas extremamente misteriosas, que ninguém não fala. É lógico que a gente tem as pedras que clamam e contam pra gente o que aconteceu, né? Por isso que eu amo a arqueologia, porque você consegue analisar e ver, e você fala, nossa, ver a Bíblia e ver o negócio acontecido ali é fascinante. Agora, exatamente como tudo vai acontecer, É muito difícil. não tem como, não tem como. O Érico, eu sempre vi nas palavras aí, principalmente de um pregador, o Fernando Gasparetto, ele falando o seguinte, aí eu acho que ele falou que acha, né, que ele tinha que o piloto, os dois pilotos, o piloto e o copiloto da aeronave não podem ser cristãos, porque se houver arrebatamento, quando houver, os dois sobem e todo mundo morre. É verdade isso? Não, isso é balela, isso é papo. Não é verdade. Se você pega um país que nem os Estados Unidos, que a maior parte da população é cristã evangélica, tudo bem, talvez não praticantes, como é que faz? Aí é Você tem que abrir imigração para muçulmano para poder colocar um cristão e um muçulmano. Aí os caras começam a brigar lá dentro. Mas se der uma Aí foi um piloto judeu contra um muçulmano, os caras se matam. Né? Não tem? E se der uma dor de barriga lá no piloto? Então. Ah, meu Deus do Mas céu. aí isso acontece. Geral, Existem três teorias. Uma teoria, a igreja arrebatada antes da tribulação, outra, a igreja arrebatada no meio e a outra, a igreja arrebatada no fim. Nós sabemos o que a Bíblia fala que serão 7 anos de tribulação. 3 anos e meio nos quais o anticristo vai se mostrar o cara, vai resolver todos os problemas do mundo, Tá. entendeu? E depois 3 anos e meio em que ele vai se revelar como o Que vai ter a anticristo. marca da besta. Ou que seja, vai... 3 anos e meio ele é bonzinho, ele é o cara da paz. Inclusive, como esse mesmo professor Gasparetto fala, ele se mostrará como o Messias e enganará muitos, principalmente os judeus, entendeu? Então, assim, ele vai se mostrar como o cara e muita gente vai falar, não, ele realmente é o... Em que ponto da história os judeus vão abrir os olhos finalmente? Eu acredito que nos 144 mil, que são eles que vão, das 12 tribos, né? São os 12 mil de 12 tribos, eles que vão falar a respeito do Messias, né? E as 2 testemunhas. Sim. Ou seja, provavelmente a maioria vai continuar, porque são muito mais de 144 mil, ou seja, a maioria talvez vai continuar, então, como
não vai enxergar nunca essa verdade, será? Tem muitos judeus que são messiânicos. Tem muitos. E são pessoas assim... Messiânico significa que acreditam em que Jesus. acreditam em Jesus como Messias, né? Mas, tipo assim, eles, igual a gente, aceitaram Jesus como Senhor e Sim, Salvador? aceitam. Eles são judeus, então eles guardam as leis judaicas em relação à comida, em relação... Todas as tradições, né? circuncisão, as tradições judaicas eles guardam. E eles acreditam que Yeshua foi o Messias. Na verdade, os judeus, isso eu tive de um professor meu, que ele é arqueólogo, ele foi um dos arqueólogos que ajudou a escavar, inclusive, o canal de Ezequias, e ele confessou para mim que Jesus realmente era o rei de Israel na época de Herodes. Pela linhagem que Pela havia. linhagem da genealogia... Da linhagem de Davi, né? Sim, das duas linhagens, né? Tanto por Maria quanto por José. Ele era rei, ele seria o rei de Israel. Seria entronizado. Só que o trono foi usurpado por conta de Herodes e do Império Romano, né? Mas ele acredita que, inclusive, ele foi morto porque eles sabiam que ele era o rei. Caramba. Entendeu? Então, quando Pilatos manda colocar Jesus, rei dos judeus, eles fizeram aquilo porque realmente eles acreditavam que ele era o rei dos judeus. Entendeu? E a gente acha que isso foi uma zombaria, uma hipocrisia. E nem Eles os próprios fizeram. judeus sabiam disso. Hã? Nem os próprios judeus sabiam dessa informação. Sabiam. Porque Eles foram sabiam. manipulados. Eles foram manipulados, né? Eles foram, mas assim, Jesus tinha muitos seguidores, né? Então, onde ele ia era aquela loucura toda. Por isso que a gente, até hoje, 2000 anos depois, a gente ainda, né, fala dele, vive ele com tanta realidade, porque foi uma coisa... Essa questão do judaísmo em Jesus é algo assim para um outro podcast, porque é muito... Nossa, é uma viagem maluca, assim. Tem todo um... Por que Jesus se levanta? Como que... O que vem, ele fala, qual é a missão dele no meio dos judeus? Como que o judeu enxergava Jesus? O que tinha acontecido antes de Jesus chegar é uma outra viagem. Na verdade, eu comecei a falar isso tudo porque você falou como é que eles estão, mas muitos desses judeus messiânicos, eles dão aula na faculdade. Tem muita gente crendo, sabe? Muita gente crendo em Jesus como Messias. Diria que isso é quase o sinal dos fins dos tempos. Eu também. Até porque a arqueologia, por exemplo, até um tempo atrás, você não tinha nenhuma comprovação histórica da existência de Davi, do rei Davi. Havia-se apenas um texto bíblico, mas historicamente, assim, achamos, aqui era o palácio de Davi, aqui... A cidade de Davi, ninguém sabe. Até o século passado. Não havia comprovação histórica de Davi. Cientificamente. A arqueologia não tinha encontrado nada. O próprio Senhor está mostrando as coisas. Agora a arqueologia achou o templo de Davi. Tem tudo lá. Eles achavam que ele era um baderneiro do deserto, sabe assim? Um rebelde do deserto. E tem muitos arqueólogos que até hoje acreditam nisso. Volta para aquele lance que Deus gosta de esconder os mistérios. A gente volta no começo, quando a gente estava falando do estudo escatológico. Existe um estudo que estuda o cumprimento das profecias. E por que é importante a gente olhar para o cumprimento das profecias? Para ter certeza de que a Bíblia é a verdade. Ela é a verdade mais pura que existe. Então, se você olha para o que já se cumpriu, você fala assim, bom, se o que já se cumpriu é verdade, então o que vai se cumprir também é verdade. Agora, você tem pessoas que estão aí debatendo a marca da besta, o 666, vai ser um chip, vai ser um código de barras. Gente, tudo isso aí não leva a lugar. Deus falou que era tatuagem. É tatuagem. Nada disso vai levar a lugar nenhum. Eu acho que, desculpa, Tatuagem mas mesmo. eu acho que a forma de como vai acontecer não é algo que tem que ser falado, né? Não é algo que não é que não tem que ser falado, mas não é algo que a gente tem que focar. Né? Era usado, como eu falei, era usado como uma arma para pregar para as pessoas. Jesus vai voltar, você vai ficar para trás, não vai se arrepender. Isso. Então a pessoa por medo se rendia, ou supostamente se rendia. E a gente está esquecendo de falar da última colheita. Sim. Né? A gente está esquecendo de falar da última onda. A gente está esquecendo de falar das coisas mais maravilhosas que a igreja está por viver. Né? Então, assim, nós cristãos, o que eu penso, estamos vivendo, se é que estamos verdadeiramente nesse princípio e tudo mais, um dos maiores momentos da igreja, né? Onde os sinais
vão voltar a aparecer como apareceram no princípio. Pessoas voltarão a ressuscitar, né? Os mortos ressuscitarão, os enfermos você dará uma ordem, eles vão ser curados. Então, assim, muitas coisas maravilhosas estão para acontecer no meio de tudo isso. É engraçado, né? Se você olhar para esse começo de ano aqui, é muito louco. Você teve duas coisas que a gente pode fazer com Marcos que já a gente tem que olhar com muita atenção. Primeiro, descende. Sim. Você tem ali 100 e tantas mil pessoas do mundo inteiro, representantes da igreja evangélica protestante, a maioria ali, reunidos, falando: nós estamos aqui prontos para a última colheita, prontos para a terceira onda. Passa um mês, 2 meses, a peste vem e para tudo, ninguém se mexe mais. Cara, isso é muito louco. Isso a gente não pode negligenciar. E aí, como é que esses caras que iam viajar pro mundo inteiro para fazer a grande colheita, que se ofereceram para ir para Jocum, não sei o quê, todo mundo parou. Tipo, é muito louco. Parece que é um ataque e contra-ataque, né? É um jeito de ver as coisas. Sim. Eu acho que o importante é nós realmente não nos preocuparmos, literalmente. A gente tem que fazer nosso papel. A gente tem que fazer nosso papel como cristão, que é amar, que é levar as boas novas do reino, fazer discípulos e amar a Deus com todo o nosso coração. Vai lá? Eu acho assim, Felipe, Vai lá. só com relação ao momento que a gente está vivendo, e, cara, independente se a gente vai passar a tribulação aqui, se não vai, o advento do anticristo, os 1000 anos que Satanás será preso e tantas outras coisas que a gente pode falar de escatologia, mas é um estudo muito complexo, porque eu acho que o momento que a gente está vivendo como igreja é um momento de reflexão, né? Ou pela primeira vez na história nós temos um presidente convocando um jejum nacional, sim, pela nação. Nós tivemos uma semana atrás o presidente Trump convocando a nação americana por um dia de clamor. Não, e outros na América também. E outros na América Latina inteira, pai. Vários presidentes do Profeta Davi Rebolo postou nas redes dele. Vários presidentes, Panamá, Paraguai, vários, convocando jejum e oração nas nações. Então, nós como igreja, eu imagino que nesse momento nós temos que ter 2 papéis. O primeiro é eu com Deus. Nesse momento eu com Deus, nós que temos essa visão pentecostal, mais espiritual, mais liberal no espírito, cara, pedido de perdão, arrependimento, um clamor mesmo. Um tempo de falar: Deus, nós, população mundial, a Bíblia fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então vamos nos manifestar, porque a criação está gemendo. O que é um vírus desse? É a natureza gemendo, falando: eu não aguento mais. E o que a natureza não aguenta mais? Prostituição, homossexualismo, aborto e tantas outras práticas que até um tempo atrás eram fechadas, eram proibidas, mas que agora estão se manifestando. E eu diria até que é a questão ecológica da coisa. Exatamente, é isso que eu ia chegar. Tem um versículo... ecológica. Desculpa, meu anjo. Tem um versículo em Apocalipse que o Dr. Rodrigo Silva tinha comentado, que fala que o Senhor se vingaria ou destruiria os homens que destruíssem a terra. Só que em 1700, 1800, o homem não tinha condição de fazer isso. Tá? Só que em 2020 nós temos condição de destruir a terra. E o Senhor viria... Estamos. E o Senhor viria e se vingaria ou destruiria, eu não me lembro. E também não lembro de tal o versículo. Mas é interessante, assim, tudo vai se encaixando. Não, e eu acho que é uma coisa que a igreja, eu tenho falado isso com algumas pessoas, a igreja de hoje, nós temos que fazer esse papel de ir, levar o evangelho, amar. Mas uma coisa que eu tenho falado com algumas pessoas, cara, a questão da sustentabilidade. Eu não acho que a gente tem que entrar numa brisa de achar que nós temos que usufruir da terra, mas como a gente faz mau uso, eu acho que isso também é um símbolo. E a igreja não está nem aí para isso. A gente não tem políticas de papel descartável, não tem políticas de nada. Lógico, esse é também um outro assunto muito grande para ser discutido. Mas para mim, quando você começa a olhar a resposta da natureza, é bem claro isso. Lembre-se que nós vamos reinar 1000 anos aqui, né? Sim. E vamos ter que reinar de uma forma como reis reinam, ou seja, protegendo a sua terra, protegendo o seu povo. Jesus vai reinar com braço de ferro, né? Com mão de ferro. Então, só concluindo meu raciocínio, então acho que a igreja, em primeiro momento, ela deve clamar, deve fazer a função dela espiritual, de clamar mesmo, Pai, misericórdia, perdão, pisamos na bola, criamos os transgênicos, vamos mexer na genética das coisas que Deus criou.
Entendeu? Que era Comemos bola. lei de Levítico, não misturar, né, as Exato. sementes. Tá lá em Deuteronômio, não é pra comer morcego, não é pra comer cegonha, entendeu? Mas também fala pra não comer carne de porco. Mas o cara vai comer uma base de sopa, né? Mas aí Paulo fala. Mas então ele manda menção, então pode comer morcego. Olha, tem um apóstolo. Tem um apóstolo que prega que o mundo foi criado por causa do bacon. Mas anyways, vamos lá. Então acho que a igreja tem esse primeiro papel. O segundo papel nosso é estar atento à nossa questão de cidadania. Quem tem que estender a mão ao próximo? Somos nós. Perfeito. Nós temos que estar assim na vanguarda de tudo quanto é obra social, de angariar alimento, álcool em gel, máscara, fazer o que a gente puder para ajudar quem está passando necessidade. Essa não é a função do governo, essa é a função nossa. O Senhor comissionou a gente, nós, para isso. Entendeu? Então acho que a igreja está vivendo esse momento, independente de 666, de besta, do que for, se a Coca-Cola é do diabo, se não é. A gente agora tem que viver esse momento de clamar e se manifestar. Existem essas teorias de Coca-Cola, Disney. Deixa pro próximo programa. Deu uma surpresa pra galera. Tá meio obsoleto isso. Tá meio obsoleto. Eu acho que eu achei o versículo que você está falando, acho que é Apocalipse 11, 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Exatamente. É isso. Então é Deus alinhando. Quem merece vai ter, quem não merece vai sofrer. E deixa eu só fazer uma pergunta. A palavra também nos fala para nós olharmos para Jerusalém. Né? Todo mundo fala, Jerusalém é o relógio. Fala um pouco pra gente sobre isso, Eric. O que a gente tem que estar atento lá? O que vocês podem compartilhar sobre isso? Na verdade, a gente vai falar de praticamente todas as profecias, porque todas elas apontavam para Jerusalém, né? Começando com Jesus, destruição do templo, parada dos holocaustos, porque depois do ano 70 tudo foi parado, né? Com a destruição de Tibério, que eu acho que foi. Bom, e depois teve como é que chama aquilo? Êxodo, não? A diáspora deles. Que foram parar em todas as nações. Depois da destruição do templo, viria os impuros que construiriam no lugar do templo. E realmente aconteceu. Eu não sei se isso pode ser falado, tá? Não, pode ser um jeito de ser falado, mas essa opinião não representa a família MCI, representa a opinião. Em caso de investigação, não. Bom, é o que a Bíblia fala, né? E depois disso, e aí vai todos os séculos, né, que foram passando, mas assim, o auge de tudo foi que desde Zacarias, Isaías, Ezequiel, todos eles falando que Jerusalém voltaria a ser habitada, Israel voltaria a ser um único país, né? Se a gente pegar Ezequiel 37 falando dos ossos, vale de ossos secos, e o Senhor fala, olha, profetiza, diz que levanta um grande exército, né? Então a gente vê em Israel um exército de, sei lá, acho que 1 milhão de pessoas, você entendeu? São profecias, todas profecias cumpridas, né, a respeito deles. Essa semana mesmo, uma das coisas que eu falei, caraca, tem que ficar vigiando, porque no Domo da Rocha, que você sabe que é o Monte Moriá, onde tinha o templo, né, o templo que Salomão construiu, que foi destruído, e hoje é o Domo da Rocha, né, que não é uma mesquita, é só um monumento, né, que tem aquela cúpula de ouro ali, tá? E ali, quem toma conta daquele lugar são os muçulmanos, né? E, se não me engano, desde a época do Ariel Sharon, ninguém pode pisar lá que seja israelita ou gentil, não pode, nós, né, cristãos. Bom, com tudo isso que nós conversamos, eu espero que você já tenha... Nós não queremos apresentar o que é o certo, o que é o errado, a posição final. Nós queremos simplesmente que você entenda que a sua função como cristão é continuar se relacionando com Deus, ajudando as pessoas, do jeito que o Eric disse, levando o amor de Deus para as pessoas, tendo um seu devocional, tendo sua vida secreta com Deus, sabe? Não pare isso. Nós estamos num tempo onde é o princípio das dores, como nós estávamos conversando, e você precisa continuar, você precisa avançar. Não se mova por medo, não se mova por temor, apenas confie em Deus, sabe?
O Senhor é nosso pastor e Ele nos guarda de todo mal. Como nós temos lido no Salmo 121, na Chave da Vitória, se você não acompanha, dá uma olhada lá. E vamos para nossas considerações finais. Tânia, fala aí o que você tem para compartilhar, o que você quer deixar de recado para o pessoal que ouviu até aqui, o que você tem a dizer para a gente? Então, eu acho muito interessante a questão, isso que a gente falou, é para deixar um gostinho de você, às vezes, querer saber mais sobre isso, né? É um assunto que é complicado de se entender, porque existe vários pontos de vista e tal, mas é um assunto legal para você ver e também frisar que esse é um tempo da gente, se a gente estiver exatamente no princípio das dores, é um tempo da gente estar começando a exercitar mais o nosso amor por Cristo, né? Porque nós vamos precisar, é isso que vai fazer a gente se manter, né? É isso que vai fazer a gente se manter até o final. Então é a hora da gente começar a exercitar esse amor por Cristo e cada dia mais ser mais apaixonado. Legal. Mateus? Eu acredito que mais do que nunca a gente vigiar e orar. É isso que a gente tem que fazer. Em todo momento a Bíblia fala vigiar e orar, porque a hora só o Pai sabe. Então, independente de passar, não vai passar metade da tribulação, se arrebatamento é verdade ou não é, se vai sumir um do lado, mas não é arrebatamento, é outra coisa, milênio, reinado, Armageddon, independente. Vigiar e orar todo o tempo e é isso aí. Legal. Dri, o que você quer deixar de palavra final para os jovens, para a galera, ou qualquer um que tenha assistido e ouvido esse podcast? Dá o seu recadinho final aí. Então, como Jesus fala, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Continua sendo a única coisa que é o resumo de tudo. Né? Ame ao amado, que Ele é amado e Ele está do nosso lado e vai nos cuidar. Essa é a nossa fé. Fica um pouco mais difícil, né, nesses dias assim, mas que todo mundo consiga viver isso de uma forma maior. Sim. Através de todas as fontes que a gente tem hoje em dia, né? Sim. Tantas pessoas falando tantas coisas e tem muitas verdades, eu acho que a gente pode aproveitar esse tempo para estudar. Legal. Acho que vale a pena. Falou a nossa mestre, nossa estudante de teologia. E pra gente falar aí pro capitão, comandante. Cara, eu acho que tem muita coisa para se debater, tem muita coisa para se discutir, mas no frigir dos ovos, cada um vai ter o seu dia de encontro com Jesus. Então, cara, se a igreja vai vir antes, se vai depois, se vai ter arrebatamento, se não vai, tanto faz. Para quem morreu de coronavírus hoje, os 1.200 que morreram lá nos Estados Unidos, hoje foi o dia da volta de Cristo para eles. É verdade. Então, assim, a gente não tem que pensar assim, eu vou viver o máximo que eu puder aqui, porque daí, quando começar os sinais, aí eu vou me acertar com Jesus. Você não sabe o que vai acontecer hoje. Pode sair daqui e bye bye. Então, assim, viva para o Senhor da melhor maneira possível, tentando cumprir com os mandamentos e manter a tua vida em paz. Como a Adriana disse, amar a Deus acima de tudo, ao seu próximo como a si mesmo. É isso aí. Então, galera, ouça aqui o conselho do pessoal, fique firme, persevere, ore, vigie, aproveite esse tempo para estudar mais, para conhecer mais. Como disse o Eric, pode ser que o seu voltar de Jesus seja amanhã, mas nós como igreja vamos perseverar até o fim, nós vamos perseverar, seja pré, pós, seja o que for que acontecer, nós vamos estar firmes ao lado de Jesus e que isso aconteça com você também, certo? Queria indicar para você seguir a rede social do Instagram do Hangar Movement, @HangarMovement. Para quem está assistindo o vídeo, está aí na tela. Se você está no podcast, vai estar lá na descrição. Esse foi o nosso piloto, nosso primeiro programa Torre de Controle. Deixa seu feedback pra gente, se você curtiu, se foi legal, o que você acha que pode melhorar. Nós queremos te ouvir, nós queremos que você participe nos comentários, enviando até um e-mail pra gente, se for o caso, vai estar aí na tela o e-mail. Enfim, nós estamos aqui à sua disposição, nós queremos que você tenha um conteúdo legal, um bom entretenimento também, e que isso seja bacana para toda a sua casa, para a sua vida. E quero deixar já claro, nosso próximo programa será com um tema, prepare-se, teorias da conspiração em Nova Era. Os Illuminatis estão aqui. Eita, aqui você não pode perder que o chicote vai estralar. Presença ilustre do professor citado aqui, Fernando Gasparetto. Então não perca, spoiler aqui já vou mandar essa. Pera um pouquinho só, você minimizou. É a mente mais brilhante do mundo, segundo a NET. Não é só o menosprezei. Se prepare, você vai... Cara, olha,
Fica acompanhando nossos canais, Família MCI no YouTube, Instagram do Hangar Movie. Tamo junto, Deus te abençoe. Vamos nessa, galera. Shalom, shalom.